Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química. Desta feita vamos estudar e tentar perceber por que reagem os átomos. Portanto, é um conteúdo que vem na sequência das páginas que vos foram indicadas na aula de ontem e o que nós vamos tentar perceber é qual é a explicação para que os átomos reajam. Portanto, porque é que há reações químicas? Porque é que eles não são estáveis? E porque é que há uns que são efetivamente estáveis e outros que não? E isto está relacionado com a estabilidade das distribuições eletrónicas dos átomos. Vamos só iniciar com uma pequena revisão da distribuição eletrónica. Depois avançaremos para esta pequena abordagem à estabilidade dos átomos. Então, relembrem o que é a distribuição eletrónica, portanto, como é que os eletrões se organizam na nuvem de um átomo, na nuvem eletrónica. Todos vocês já sabem que os eletrões se distribuem por níveis de energia. Como se fosse uma escadaria com vários degraus e cada nível é como se fosse cada degrau. Esses níveis são designados por número inteiro, portanto nível 1, 2, 3, por aí adiante, desde o nível 1, que é o nível mais próximo do núcleo, do átomo, até ao nível exterior. À medida que nos afastamos do núcleo, aumenta a energia do nível. Portanto, um eletrão num nível mais baixo, mais próximo do núcleo, terá menos energia, será, portanto, mais estável, menos energético do que um eletrão num nível superior. Estamos ainda a fazer revisões do último tema. Relativamente à distribuição eletrónica, tomamos como exemplo, considerando o sódio, o número atómico do sódio, se virem na tabela periódica, é o 11. Significa que tem 11 prótons e, por conseguinte, 11 eletrões. Então, como é que se distribuem estes 11 eletrões na nuvem eletrónica? Vimos e aprendemos que no primeiro nível, nível 1, existe espaço apenas para 2 eletrões. Então, de acordo com o princípio de energia mínima, primeiro preenche-se esse nível com 2 eletrões. De seguida, o número máximo de eletrões no nível 2 será 8 eletrões. Então, de acordo com o princípio de energia mínima, preenche-se na totalidade esse nível. Então, 8 eletrões no nível 2. 8 e 2, 10 eletrões. Ora, o sódio tem 11 eletrões. Então, onde é que vamos colocar? Para onde é que vai aquele eletrão final, aquele último eletrão? Vai para o terceiro e último nível da nuvem eletrónica do sódio. Bem? Então, nós dizemos que a distribuição eletrónica do sódio é 2, 8, 1, sendo que o sódio tem 3 níveis de energia e 1 eletrão de valência. Para cada nível há um número máximo de eletrões. Então, para calcular esse número máximo, aplica-se o dobro do número do nível elevado ao quadrado. 2n ao quadrado. Mas, muito simplesmente, facilmente vocês memorizam isto. Primeiro nível, 2 eletrões, até 2 eletrões. Segundo nível, até 8 eletrões. Terceiro nível, nível 3, n igual a 3. 18 eletrões. Nível 4, 32. Okay? Agora, há ainda as seguintes regras. No último nível de todos, não mais do que 8 eletrões. Não existe mais do que 8 eletrões no último nível de todos. No caso de o átomo ter apenas um nível de energia, só um, terá no máximo 2 eletrões.
Aos eletrões do último nível de energia chamamos de eletrões de valência. Depois terminamos a sessão passada com duas distribuições eletrónicas, o caso do azoto, nitrogênio, número atómico 7. Então a distribuição eletrónica será 2 e 5. 2, 5, quer dizer que tem 5 eletrões de valência. Ainda abordámos o caso do potássio. O potássio tem 19 eletrões, número atómico 19, 19 prótons e 19 eletrões. Então vamos distribuir estes 19 eletrões pela nuvem eletrónica. Parece que ficaria bem 2, 8, 9, porque vimos que no terceiro nível poderá existir até 18 eletrões. Bem, mas o que acontece é que há uma regra muito importante que é, no último nível de energia não pode existir mais do que 8 eletrões. Então, este último nível de energia não pode ter mais do que 8 eletrões. Então, como é que fica a distribuição eletrónica? 2, 8, voltamos a colocar 8 eletrões e 1 eletrão no último nível de energia. Portanto, 2, 8, 8, 1. Terá 1 eletrão de valência, o potássio. Então, passando à matéria nova. Tentar perceber por que reagem os átomos. A reatividade dos átomos está diretamente relacionada com a estabilidade das distribuições eletrónicas dos átomos. Então, vamos ver o que é isto da estabilidade da distribuição eletrónica. Então, começando por aqui, todos os átomos reagem de forma a ficar eletricamente estáveis. E o que é eletricamente estáveis? É com 8 eletrões de valência ou com apenas 2 se só tiverem um nível de energia. Portanto, uma distribuição eletrónica estável é uma distribuição eletrónica que tem como eletrões de valência 8 eletrões de valência ou então 2 se só tiver um nível de energia. E aí o átomo é completamente estável e não vai reagir. Ele é estável. Portanto, todos os átomos estáveis, isto é chamada a regra do octeto ou a regra do dueto, no caso de ser 2 elétrons. A regra do octeto é os átomos reagem de forma a ficarem com 8 eletrões de valência. Regra do octeto. A regra do dueto é se só tiverem se só tiver um nível, ficará estável com 2 eletrões. Então, falar aqui um pouquinho sobre a tabela periódica. A tabela periódica tem aqui, ou na natureza, existem os elementos que não reagem. Eles são inertes. São os gases nobres ou inertes. Ou raros, porque eles são raros, não existem em muita abundância. São os do grupo 18. Os do grupo 18, coluna 18, são os gases nobres, inertes ou raros. Então, é como se todos os outros átomos que existem na natureza quisessem ficar com as distribuições eletrónicas semelhantes às destes. Porque estes são estáveis. Eles estão muito bem como estão, não precisam de mais ninguém. Não precisam de reagir. Eles estão estáveis. Então, vamos tentar perceber porque é que eles são estáveis. Vamos olhar para as suas distribuições eletrónicas. Então, vamos ver. Portanto, os átomos mais estáveis são os dos gases nobres, são aqueles do grupo 18, da tabela periódica. São chamados os gases nobres, inertes ou raros. Todos estes átomos, possuem distribuições eletrónicas estáveis. O que é isto? O último nível de energia está totalmente preenchido. Vejamos. O hélio, número atómico 2, então, só tem um nível de energia com 2 eletrões. Então está completamente estável, porque aquele nível de energia está totalmente preenchido. Qual foi o número máximo de eletrões que nós dissemos que deveriam estar no primeiro nível? 2 eletrões, não é? Então está estável. Agora vamos ver o néon. 10 eletrões. Portanto, número atómico 10, tem 10 prótons, 10 eletrões. Vamos fazer a distribuição eletrónica. 2 eletrões no primeiro nível, 8 eletrões no segundo e último nível. 2, 8. 2, 8. Então, isto é uma distribuição eletrónica estável porque tem 8 eletrões no último nível.
Agora vejamos o argão. 2, 8, 8. Estável também. O cripton, número atómico 36. 2, 8, 8 e 2, 10. Mais 18, 28. E 8 no último nível de energia. É ou não estável? É sim, tem 8 eletrões no último nível de energia. Vejam todos os outros. Todos eles são elementos pertencentes ao grupo 18. São os gases nobres inertes. O que é que quer dizer inerte? Inerte significa que não reage. É inerte. E porquê é que não reagem? Olhem para a distribuição eletrónica deles. Quantos eletrões de valência é que têm eles? 8 eletrões de valência nos casos dos átomos que têm mais de um nível de energia, não é? E naquele que só tem um nível de energia, que é o hélio, quantos eletrões é que lá estão? 2, que é o número máximo que pode conter. Portanto, eles não reagem, são inertes. E então, todos os átomos, todos os outros átomos, que não estes, do grupo 18, todos os outros átomos reagem de forma a ficarem com a distribuição eletrónica estável. E que, na realidade, vai ser igual à do gás raro mais próximo assim na tabela periódica. Eles são nobres, estes gases são nobres. É como se todos os outros átomos quisessem ficar iguais àqueles, porque é como se fosse aqueles são o exemplo, porque eles são estáveis. Pronto, estamos aqui a personificar um bocadinho os átomos. Então vejamos. Tomamos como exemplo o flúor. Okay? Então, o flúor, quando reage, ele reage de forma a tornar-se estável, ficando com uma distribuição eletrónica semelhante à do gás nobre mais próximo a ele na tabela. Qual é o gás nobre mais próximo ao flúor na tabela? É este, o néon. Okay? Então, quando o flúor reage, ele vai querer ficar com uma distribuição... Ele vai reagir de forma a ficar com uma distribuição eletrónica 2, 8, igual à do néon. Então, e vejamos, no caso do... Pode ser aqui o magnésio. O magnésio quando reage, ele vai reagir de forma a ficar com a distribuição eletrónica semelhante a que gás raro. A que gás raro é que vai ficar semelhante? É a do néon também, não é? Vejam, o magnésio está mais perto na tabela periódica do néon do que do argon, não é? Então, o magnésio, quando reage, também vai querer ficar com uma distribuição eletrónica 2, 8. Pronto, mas o que é que acontece? Então, mas 8 e 2, 10 eletrões. Então, mas o magnésio tem 12 eletrões. Como é que é isto? Então, e o flúor? O flúor tem 9 eletrões, então, mas ele vai querer ficar com a distribuição eletrónica 2, 8. São 10 eletrões. O que é que vai ganhar eletrões? Não é? Pronto. Isto é para vocês verem que os elementos estáveis são os do grupo 18, portanto os seus átomos são estáveis, têm distribuições eletrónicas, todas elas com 8 eletrões de valência, ou então 2 no caso do hélio, e que todos os outros átomos, quando reagem por forma a tornarem-se estáveis, semelhantes com distribuições eletrónicas às dos gases nobres mais próximos a eles na tabela. Avançando. Vamos tomar como exemplo o lítio, número atómico 3. Então a distribuição eletrónica é 2, 1. Isto é uma distribuição eletrónica estável. Parece-vos. Não é estável, pois não? Não é estável porque tem um eletrão de valência. Então, não é estável. Então, para ficar estável, o átomo de lítio deve... Como é que ele pode ficar estável? Ele pode perder o seu eletrão de valência e ficar assim com 2 eletrões. Certo? Se ele perder este eletrão, fica sem este eletrão e fica com uma distribuição eletrónica estável, com 2 eletrões. Um único nível e com 2 eletrões. Também pode acontecer outra coisa, que é ganhar mais 7 eletrões para ficar com o último nível com 8 eletrões de valência. O que é que acham que a natureza vai fazer? Pela forma menos energética, que despende menos energia, não é? É mais fácil perder um eletrão do que ganhar 7, então de facto é o que acontece.
Então o lítio tende a perder o elétron de valência e ficar com distribuição eletrónica 2. Tal como o gás raro, que lhe é mais próximo na tabela periódica, que é o hélio. Okay? Se quiserem ver atrás, vamos andar para trás e vamos ver o lítio. O lítio está aqui, número atómico 3. Qual é o gás raro mais próximo a ele na tabela? É o hélio ou é o néon? Lítio tem número atómico 3 e o hélio tem número atómico 2. Não é? Então o lítio, o que vai querer fazer é perder um elétron para ficar com a distribuição eletrónica 2, semelhante à do hélio. Pronto. O lítio vai ficar um íon, porque ao perder um elétron, vai ficar um cationo. Vai ficar com uma carga elétrica negativa a menos. Outra pergunta. A afirmação: os átomos de flúor têm tendência para originar íons mononegativos. Isto é verdadeiro? Justifica. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual é o número atómico do flúor, está na tabela periódica, é 9. Número atómico 9. Significa que tem 9 prótons e 9 elétrons. Pronto. Depois vamos ter que fazer a distribuição eletrónica. Para vermos como é que os átomos reagem, temos que fazer a distribuição eletrónica. Certo? Então, número atómico 9. Distribuição eletrónica. No primeiro nível vão quantos elétrons? 2. E no segundo nível? Aqui pode ir até 8. Então, mas nós não vamos lá colocar os 8, porque o flúor só tem 9 elétrons. Então, será 7 no segundo nível de energia. Portanto, ficará 2, 7. Pode ter 7 elétrons de valência. Pode. 7 elétrons de valência. 2, 7. Okay? Então, para ficar eletricamente estável, o átomo de flúor, o que é que vai fazer? O que é que vai querer fazer? Como é que vai reagir o átomo de flúor? Vai querer ganhar um elétron aqui para o segundo nível, para ficar com os tais 8 elétrons de valência. Portanto, não se esqueçam, todos os átomos reagem de forma a ficarem com 8 elétrons de valência. Ou então, no caso de terem poucos elétrons, ficar com 2 elétrons num único nível. Então, neste caso, o flúor vai ganhar um elétron e fica com uma distribuição eletrónica 2,8. Mas ao fazer isso, fica um íon carregado negativamente. E agora, outra pergunta. Qual será maior, o átomo de flúor ou o respectivo íon fluoreto? O que é que acham? O átomo ou o respectivo íon fluoreto F-? Ora, se o fluoreto é uma partícula que ganhou um elétron, a nuvem ficou maior, certo? Então o íon será maior. Todos os aniões são maiores em dimensão do que o respectivo átomo. Então vamos fazer aqui um resumo rápido. Os elétrons dos átomos só podem ter determinados valores de energia. Vão preferir primeiro os valores de energia, os níveis de menor energia, princípio de energia mínima. No primeiro nível de energia só pode haver 2 elétrons, no segundo pode haver 8. E assim sucessivamente, já conhecem essas regras. Aqui tem a definição de distribuição eletrónica. Os elétrons do último nível são chamados elétrons de valência, como vocês já sabem. Aos elétrons de valência e ao número de elétrons da nuvem deve-se o tamanho do átomo. E aos elétrons de valência deve-se também a interação do átomo com outros átomos e o comportamento químico do elemento, ou seja, a sua reatividade. Os átomos reagem de forma a ficarem eletricamente estáveis. Isto são mais revisões. Num átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando um átomo perde elétrons, fica um cationo. O número de prótons será maior do que o seu número de elétrons, porque se perdeu elétrons vai ficar com excesso de carga positiva, porque os elétrons têm carga negativa. A nuvem eletrónica do íon é menor do que a nuvem eletrónica do átomo, no caso do cationo. Imaginem, o cationo, portanto, formou-se como? Porque o átomo perdeu elétrons. Ora, se perdeu elétrons, a sua nuvem fica menor. Portanto, o tamanho, o raio iónico será menor do que o raio atómico. No caso do anião, é ao contrário.
Um anião forma-se através do ganho de eletrões. Um anião é um ião negativo, quer dizer que ganhou eletrões. Então, ao ganhar eletrões, a nuvem eletrónica aumenta em dimensão e, por isso, o anião em tamanho será sempre maior do que o respectivo átomo. É o que aqui está explicado. Pronto. E por hoje era isto. Agora há uma tarefa a seguir, que está no Google Classroom. A tarefa é a resolução de uma página de exercícios que é do vosso manual. Vejam o que é que se pretende e submetam para a avaliação. Obrigada, fiquem bem e saudáveis.